Onryo, os espíritos vingativos. Onryo são espíritos do folclore japonês, capazes de retornar ao mundo dos vivos, a fim de buscar vingança por fatos ocorridos em suas vidas passadas. A maioria deles são principalmente mulheres. Sua morte muitas vezes foi causada por sofrimentos infligidos pelos caprichos de seus amantes. Adquirindo poderes espirituais avassaladores após a morte, esses fantasmas habitam o mundo dos vivos em busca de vingança contra aqueles que lhes fizeram o mal. Segundo o folclore japonês, acredita-se que o espírito de alguns dos mortos pode tornar-se muito perigoso quando a morte ocorre em consequência de assassinato ou suicídio. Sua alma poderia se tornar um yurei. Um yurei, assim como um yokai, representam diferentes espécies de seres sobrenaturais, sendo o Onryo um dos mais perigosos espíritos vingativos, escondendo um profundo rancor e ressentimento contra a vida. Imortalizado em inúmeras pinturas, xilogravuras e filmes como The Ring e Ju-On, o Onryo é considerado o fantasma mais aterrorizante do Japão. Um yurei tende a assombrar a cena de sua morte violenta, ou o local onde se encontram os seus restos mortais. Eles infligem uma terrível maldição sobre as pessoas ou lugares que eles perseguem. Esta maldição pode ser transmitida para outras pessoas por meio de contato sobrenatural, como uma doença contagiosa, criando assim um círculo vicioso de morte e destruição que é muito mais devastador do que qualquer fantasma comum. No caso dos Onryos, as emoções os prendem ao mundo dos vivos, geralmente pelo ódio ou tristeza, por vezes ambos. Muitas vezes, no entanto, aproximam-se das pessoas que ou contribuíram para a sua trágica morte ou estavam ligadas a eles emocionalmente em vida. Seu motivo é sempre o mesmo: a busca da vingança. Onryo são poderosos o suficiente para matar rapidamente qualquer pessoa. No entanto, eles preferem deixar o objeto de seu ódio viver uma longa vida de medo e sofrimento, observando-o sofrer e agonizar até a morte. Alguns Onryos não fazem distinção a quem dirigem o seu rancor, pois eles só querem matar e destruir, numa vingança sem fim que nunca pode ser satisfeita. Enquanto a maioria dos yureis apenas assombram uma pessoa ou lugar até que sejam exorcizados ou tenham aplacado seu horrível rancor, a maldição de um Onryo continua a assombrar um local muito tempo depois de o próprio fantasma ter sido exorcizado. O horário mais propício à aparição geralmente é à noite, no horário entre as 2 e 3 horas da madrugada, quando existe uma fenda na fronteira que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. As características de um Onryo são dor e terror, rostos desfigurados e por vezes o corpo mutilado ou incompleto, porque quando se volta do mundo dos mortos na forma de fantasmas, a terrível morte imprime sua marca sobre os seus corpos. Muitas vezes eles foram vítimas de guerra, catástrofe, traições, assassinato ou suicídio, e eles costumam exibir feridas ou marcas indicativas da forma como eles morreram.
Os fantasmas geralmente aparecem de uma forma terrível a seus agressores, enquanto que aqueles com os quais eles tinham relações próximas e amigáveis aparecem fisicamente inalterados. A aparência hedionda é considerada uma expressão de repulsa moral ao ato cometido pelo infrator à vítima. Vestes brancas. A maioria das descrições das variedades de fantasmas japoneses vem do período Edo, que compreende os anos de 1603 a 1868, com a tradicional forma de apresentá-los em vestes brancas, relacionados com o antigo ritual fúnebre shintoísta. O costume de enterrar as pessoas no chamado katabira branco ou kyo-katabira, decorado com inscrições e sutras budistas. A cor branca simboliza a pureza e foi reservado para os sacerdotes shintoístas e os mortos, para proteger o recém-falecido da influência de maus espíritos. Neste mesmo período, com a popularidade do Kaidan, que são histórias de fantasmas, yureis eram apresentados sem pernas. No teatro no japonês, os atores interpretavam o papel de espíritos, usando um longo kimono branco, a fim de esconder os pés, que simbolizava a extirpação do material do mundo terreno. Longos cabelos negros era outra característica yurei relacionada aos onryos. Vem desta época os longos cabelos negros na cultura japonesa e é comumente associado com a sexualidade, com o poder de fertilização da mulher e do dom da comunicação com os kamis, que são divindades, e os mortos. Oiwa, a origem da lenda. A lenda de terror mais famosa do Japão é indiscutivelmente o Onryo Oiwa, e por causa do seu grau de rancor e maldição é temido até hoje. Baseado em um acontecimento real, é a história de uma bela jovem que foi brutalmente desfigurada e posteriormente assassinada pelo seu próprio marido. Um homem mau e ganancioso, em um elaborado e maquiavélico plano. Sua história é contada em Yotsuya Kaidan e foi originalmente escrito em 1825 por Tsuruya Namboku IV como uma peça kabuki e tem sido adaptada inúmeras vezes, recontada em livros, ukiyo e kabuki e filmes, onryo em produções de terror. Contos sobre onryo são hoje o tema mais explorado por produções do gênero de terror. Os fantasmas mais comuns vistos em filmes japoneses. O conto assustador de Oiwa sobre vingança e assassinato foi adaptado inúmeras vezes em peças de teatro e filmes. Há muitas versões cinematográficas sobre o Yotsuya Kaidan. Tokaido Yotsuya Kaidan, de 1959. É um filme clássico do horror japonês, dirigido por Nobuo Nakagawa, um grande mestre do gênero, que também é considerado o Hitchcock japonês. Como em Hamlet de Shakespeare, diz a lenda que uma maldição acompanha a sua história, e aqueles que a recontar sofrerão terríveis opressões até a morte. Por este motivo, produtores, atores e suas equipes costumam visitar o túmulo de Oiwa em Tóquio antes das produções ou adaptações de Yotsuya Kaidan,
rezando por sua alma e pedindo sua bênção para contar a sua história mais uma vez. Myogyōji, em Nishisugamo, é onde fica o túmulo de Oiwa. Oiwa também é homenageada em um santuário em Yotsuya chamado Oiwa Inari Tamiya Jinja, que foi supostamente construído pelos Tamiyas para exorcizar seu espírito odioso e vingativo. O corpo de Oiwa, no entanto, está enterrado em Myogyōji, que fica em Sugamo. A data de sua morte está listada como 22 de fevereiro de 1636. A história de Oiwa. Oiwa era uma jovem muito bela que vivia em um vilarejo chamado Yotsuya, que hoje é um bairro de Tóquio, no Japão. Ela era apaixonada por um guerreiro chamado Iemon, um rapaz de família humilde, mas que mesmo assim chamava a atenção da bela Oiwa. Iemon também se mostrava interessado por Oiwa, mas os pais dela eram contra o relacionamento, pois eles acreditavam que o rapaz não tinha uma boa índole e não seria uma boa companhia para a sua filha. Certo dia, cansado com a desaprovação e desconfiança, Iemon pegou a sua espada e assassinou covardemente o pai de Oiwa. A bela jovem ficou arrasada. Iemon, fingindo uma bondade que não tinha, disse que se vingaria dos assassinos do pai de Oiwa. A inocente Oiwa acreditou em Iemon, sem ao menos desconfiar que ele fosse o verdadeiro assassino de seu pai. Passado pouco tempo, Oiwa e Iemon se casaram. Logo, o casal teve um descendente, mas Oiwa veio a adoecer, e depois disso a desconfiança que os pais dela tinham por Iemon se confirmou. O rapaz passava a maior parte do dia fora de casa e nunca se preocupou em ajudar Oiwa a tratar a doença e muito menos cuidar do filho recém-nascido. Não demorou muito e ele começou um novo relacionamento com uma bela e jovem muito rica do vilarejo, chamada Oumi. Iemon e Oumi se relacionaram por vários meses, e nesse tempo ele virou um tormento na vida de Oiwa. O rapaz a maltratava e às vezes usava de violência para reprimi-la. Interesseiro, Iemon só tinha olhos para a fortuna da família de Oumi, e para que pudesse conseguir o seu objetivo de riqueza, decidiu se livrar de Oiwa. Durante um jantar, Iemon deu um alimento envenenado para Oiwa. Não demorou muito para que começasse a sentir-se mal, mas não morreu. A bela Oiwa começou a perder seus cabelos rapidamente e seu rosto foi se deformando até ficar extremamente desfigurado. Vendo que seu plano de envenenar Oiwa não deu certo, Iemon pensou em outra coisa para livrar-se da esposa. Ele contratou um jovem rapaz para seduzir Oiwa. Assim ele poderia acusar a esposa de infidelidade e acabar com o casamento. Mas o jovem, vendo a aparência e a situação de Oiwa, decidiu revelar todo o plano de Iemon. Oiwa ficou arrasada e cometeu suicídio cortando sua garganta. Iemon, com medo de que o jovem revelasse seu plano para os demais moradores do vilarejo, o assassinou e jogou seu corpo junto com o de Oiwa em um rio, acusando-os de serem amantes. Livre de Oiwa, Iemon se casou com Oumi.
Mas na noite de núpcias, o espírito de Oiwa retornou para se vingar. Iemon começou a ter visões dela por toda parte. Apavorado com o que estava vendo, Iemon pegou a sua espada e saiu deferindo golpes para todos os lados, com o intuito de acertar o fantasma de Oiwa. Horrorizado, Iemon investiu com sua espada contra o rosto da aparição, cortando-lhe a cabeça. Mas quando a cabeça decepada finalmente parou de rolar no chão, ela tinha o rosto não de Oiwa, mas o de sua noiva Oumi. A cada pessoa que se aproximava de Iemon, ele via em seus rostos a face aterradora e desfigurada de Oiwa. Isso fez com que ele também assassinasse o pai e a mãe de sua noiva. Não se sabe ao certo o que aconteceu com Iemon depois deste dia. Dizem que ele se suicidou, mas também se conta que ele foi morto pelo espírito de Oiwa. O povo do vilarejo tentou levar paz ao espírito de Oiwa, enterrando o corpo, mas isto aparentemente não surtiu efeito algum. Dizem que o espírito perturbado e rancoroso de Oiwa ainda lança maldições sobre as pessoas. Dizem também que algumas pessoas que se aproximaram de seu túmulo por curiosidade ou descrentes tiveram os seus rostos deformados misteriosamente. Seja lá qual for a origem, a ira maligna dos Onryos as tornam nas entidades sobrenaturais mais temidas e apavorantes de todo o Japão.